Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Considerações. Aqui conosco, para falar sobre operações e segurança pública do Mato Grosso do Sul, o Tenente-Coronel, comandante da Polícia Militar Rodoviária Estadual, o Coronel Vilmar Fernandes da Silva. E o Diretor-Coronel PM também do Departamento de Operações de Fronteira, o nosso querido Coronel Wagner Ferreira da Silva. Nós vamos conversar sobre as ações da nossa Polícia Militar no estado de Mato Grosso do Sul, acontecidos no ano de 2020. E também vamos falar sobre as perspectivas que essas duas entidades do nosso estado têm para esse ano que praticamente está iniciando. Eu quero saudar aqui o Tenente-Coronel Comandante da Polícia Militar Rodoviária Estadual, nosso querido Coronel Vilmar Fernandes, muito obrigado pela presença, e também o nosso querido comandante do DOF, Wagner Ferreira da Silva. Vou começar lá com o DOF, né? O ano passado, muitas apreensões. Eu gostaria que o senhor fizesse uma geral, de um panorama do que o DOF fez de positivo para o combate, principalmente às drogas e os contrabandos. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui, poder falar um pouco do trabalho do Departamento de Operações de Fronteira. Realmente, o ano passado foi um ano de apreensões espetacular. Em 2019 já havia sido um ano de recordes, né, de apreensões, mas 2020 trouxe resultados realmente muito expressivos. Para se ter uma ideia, representa cerca de 30% de tudo que o DOF apreendeu em relação a drogas nos últimos 10 anos. Então, realmente, um volume muito expressivo, são mais de 260 toneladas de drogas. Muito bem. E a Polícia Rodoviária Federal não fica atrás, né, comandante? Porque em todas... Qual é a ação da Polícia Rodoviária Estadual no nosso estado, em termos de quilômetros, no geral? Sim, agradeço também pela presença e estar podendo falar sobre o trabalho da nossa Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Militar Rodoviária está com uma missão de fiscalização, de controle de mais de 15 mil quilômetros de rodovias no estado, pavimentadas e não pavimentadas, desde a fronteira, né, com Paraguai e Bolívia, até as divisas com Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais. Quais são as ocorrências, comandante, que mais a Polícia Rodoviária atua? Então, a Polícia Militar Rodoviária, como missão principal, é cuidar das rodovias, né? A nossa missão é de fiscalizar as rodovias, e aí a gente entra nas questões de, preventivamente, em relação à circulação da via, do usuário da via, o cuidado com os transportes, fiscalização das rodovias, e, no segundo momento, um combate, uma ação repressiva em relação aos crimes transfronteiriços, né, e também no interior do estado, nas regiões de divisa. Tráficos de entorpecentes, tráfico de arma, contrabando e descaminho também é uma grande quantidade de crimes que a gente vê nas nossas fronteiras, né, porque o nosso estado, infelizmente, ele é uma rota, né, dos produtos ilegais que entram no país para chegar aos grandes centros. Muito bem. Comandante do DOF, o DOF tem uma história no Mato Grosso do Sul, assim, bem tradicional, elogiado, inclusive, pelo presidente da República. Tivemos a oportunidade de acompanhar até a ação dos ministros de justiça que já estiveram no nosso estado várias vezes, principalmente na região de fronteira, né? E o DOF sempre sendo elogiado como uma das organizações policial militar, que mais atuam no combate às drogas. O que o senhor poderia fazer de avaliação a respeito dos modus operantes desses traficantes? Porque eles são muito criativos, né? Gostaria que o senhor destacasse, para que a população possa entender, o trabalho de farejador da nossa polícia. Bom, importante destacar, antes de falar um pouco do modus operandi, um pouquinho da história do DOF. O DOF é um projeto pioneiro do Mato Grosso do Sul. É uma ideia pioneira do povo sul-mato-grossense, da gente de Mato Grosso do Sul. Ele nasceu em 1987, numa unidade composta por policiais militares e policiais civis, era uma unidade mista inicialmente, para atender alguns problemas da região de fronteira. E ao longo do tempo esse modelo foi se aperfeiçoando. Hoje nós funcionamos de maneira integrada, nós temos uma delegacia de fronteira composta por policiais civis e o Departamento de Operações de Fronteira
composto por policiais militares, que fazem todo um trabalho integrado na região de fronteira. Atendemos 53 municípios, dos quais 44 da faixa de fronteira e outros 9 que são impactados pelos crimes transfronteiriços. Então é um projeto pioneiro que já vem sendo copiado por vários outros estados. Nós temos o Mato Grosso, o estado do Acre, Rondônia, que já copiaram o modelo do DOF. É um modelo, como eu disse, pioneiro, não existia em nenhum outro lugar do país o que o Mato Grosso do Sul propôs para o policiamento de fronteira. E essa expertise do nosso homem, essa labuta na região de fronteira, nesses 33 anos de atividade, pôde justamente nos dar condições de entender o modus operandi das organizações criminosas que atuam na fronteira hoje. Antes nós tínhamos, na década de 80, os pequenos traficantes trazendo pequenas quantidades de droga, introduzindo. Hoje nós vemos realmente organizações criminosas muito poderosas, que fazem um investimento muito alto para introduzir grandes quantidades de entorpecentes no Brasil. Esse ano de 2020, a gente viu não só o DOF, mas diversas outras instituições, inclusive a Polícia Militar Rodoviária, fazer apreensões muito acima de 10 toneladas de drogas. Nós, somente no departamento, fizemos apreensões de 20, 17, 12, 15, 33 toneladas de drogas, que inclusive é a maior apreensão de maconha da história do Brasil. Coronel, agora então, sobre modus operandi mesmo. Eu estava até conversando com o Coronel Vilmar, e o pessoal usa todo tipo de artimanhas para transportar a mercadoria, ou seja, a droga, ou cocaína, ou maconha. Antigamente vinha escondidinho, segundo o nosso querido coronel aqui, vinha escondidinho debaixo do banco, nas laterais. Agora não, parece que eu vi umas fotografias, inclusive estamos exibindo algumas fotos, algumas ações do DOF, são caminhões, né? Droga dentro de pneu, no assoalho, caminhões tanque com aqueles compartimentos falsos. Como que está a criatividade nesses últimos tempos desses traficantes? Olha, realmente o modus operandi ele é diversificado. Nós temos multiplicidade de ações, nós temos diversos tipos de ações, desde da pequena quantidade até as grandes quantidades. Nós tivemos um problema por conta da pandemia do preço do arroz, né? E o Brasil teve que importar arroz, principalmente do Paraguai, aqui na nossa região. E vimos ser utilizado as grandes cargas de arroz também para introduzir maconha. Então nós acompanhamos essas mudanças na sociedade, na economia, e isso também nos dá um molde de como atuar frente a esse crime. Nós temos investido firmemente, fortemente, na atividade de inteligência policial, na integração dos órgãos, e isso nos dá um compartilhamento de informações. Algumas informações que eu tenho são complementadas por informações da Polícia Militar, por informações da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e isso tem nos dado uma maior capacidade de atingir esse crime, porque, como eu disse, nós estamos lidando agora com organizações criminosas. Então eles atuam em rede, o crime atua em rede, eles utilizam a cadeia logística um do outro, e nós, órgãos do Estado, temos também que atuar integrados, juntos, para enfrentar essa que é talvez um dos grandes problemas da nossa sociedade atual. Coronel Vilmar, a Polícia Militar Rodoviária, ela atua na 456, aquela que vem de Ponta Porã, que vai passa por Vista Alegre. É o 162, né, o 164. Tem o 162, 164, sim, e tem aquela que passa que vai para Dourados, né? Sim. Tem um cruzamento ali. Ali que a gente conhece como a rotatória do Copo Sujo. Isso, Copo Sujo, né? Exatamente. Exatamente. Então, muitas pessoas não vão para Ponta Porã e vêm por essa rodovia, evitando a Polícia Rodoviária Federal. Como que foi a atuação daquelas pessoas que, não vou dizer que sejam contrabandistas de mercadorias, mas que vão no Paraguai e compram lá os equipamentos que não podem trazer se não pagar o imposto, mas que trafegam pelas nossas rodovias. Como que é a atuação da nossa Polícia Militar Rodoviária? Essas rodovias estaduais que saem de Ponta Porã e com destino à chegada passando por Campo Grande ou Dourados, né, são rodovias estaduais, e a Polícia Militar Rodoviária ela possui os postos, né, as nossas bases operacionais. Sangapoitã, indo para o sul do estado, em Aquidaban, que é uma base em Ponta Porã, em Vista Alegre, destino a Maracaju, nós temos também uma base nossa. O nosso policiamento ali, constantemente ele é feito preventivamente,
em abordar os veículos que vêm, né, de destino de Ponta Porã, consequentemente de Pedro Juan ou alguma cidade do Paraguai, e são feitas fiscalizações, né? Inicialmente uma fiscalização de trânsito mesmo, né, porque é a nossa atividade de rodoviário, mas também preventivamente na parte criminal. E aí é feita a realização o policial, ele fiscaliza, ele verifica o que está sendo transportado pelas pessoas. A grande maioria são pessoas de bem que vão realmente ao nosso país vizinho realizar compras. E essas compras, ela existe um limite, né, estipulado aí pela Receita Federal, legalmente. E estando dentro desse limite, os policiais nossos, eles são, né, especializados e sabem verificar o que é produto que estão dentro dessa quantia ilegal de se trazer e o que está acima dessa legalidade. E a questão de verificar se o produto ele pode adentrar o nosso país, né, e tendo que se pagar dentro da quantia que é estipulada, e os que não podem entrar, né, que a gente chama dos produtos de contrabando, que não são permitidos adentrar o país. Então, esses produtos, assim que constatados como sendo contrabando, imediatamente já é feita ali uma flagrância dos produtos, são apreendidos, dependendo da quantidade, né, junto com a Polícia Federal, que é competente para esse crime, a gente apreende e libera, né, dando ao condutor a possibilidade de ele pagar o imposto e reaver seu produto, ou é totalmente apreendido e em algumas situações ele é autuado em flagrante, dependendo, né, da quantidade e do crime que ele está transportando, do material. Coronel, o ano passado, como que foi a apreensão de carros roubados? Porque antigamente, eu observei que no ano passado, parece que, não sei se por causa da pandemia ou porque, houve uma diminuição, se é que eu não esteja errado, de carros que são roubados lá em São Paulo, Minas Gerais, e o pessoal leva para Bolívia, leva para Pedro Juan. O senhor tem informação de como que foi, se teve bastante apreensões de carros roubados ou não? A quantidade de carro roubado que a gente verifica saindo do país não tem aumentado exponencialmente, porque a expertise do criminoso hoje para disfarçar esse veículo tá difícil. É bastante complicado. Eles se utilizam de inúmeras questões, desde ter documento original do veículo, né, que a gente chama da clona, né, do veículo. Então, clonagem. São chapa, né, documentação. São particularidades que, por vezes, ali no local, se passa desapercebido. Mas o que a gente percebe? Os veículos que retornam para o país com contrabando, com tráfico, né, quase na plenitude, né, a grande maioria são veículos, né, produtos de furto ou roubo no país. E o famoso Bob? Que são aqueles carros roubados que o pessoal vende? Vocês fazem apreensão? Já teve alguma ocorrência nesse sentido? Sim, alguns veículos são utilizados pelos criminosos. Ele loca o veículo no Brasil, né, e vai até o país vizinho e não devolve mais. E aí, por algumas vezes, existe aí a denúncia do veículo, né, que não foi devolvido, mas estaria, em tese, no período de locação, né, às vezes a própria locadora ela não dá... Tem seguro também, né? Ela não dá a negócio, mas a gente verifica que o criminoso está usando o veículo para traficar. E são alguns crimes que a gente hoje conhece que é o golpe do seguro também, né? Golpe do seguro, exatamente. Vocês têm umas estatísticas realmente muito positivas, né, Coronel? Esse indicador que o Vilmar falou, o senhor tem razão, o número de veículos roubados tem diminuído. Desde 2018 a gente tem visto uma queda nas apreensões de veículos roubados aqui na região de fronteira. A gente fez um estudo a respeito disso e muito se dá por conta da mudança também de estratégia do crime. Além dos aspectos que o Vilmar falou, realmente está muito mais difícil de você identificar o veículo roubado por da modernização do crime, vamos assim dizer, mas também porque o crime tem utilizado outros tipos de veículos para praticar os crimes de tráfico, que são os veículos locados. Então nós temos percebido um grande aumento nas apreensões de contrabando e de tráfico de drogas, da utilização de veículos locados. Coronel, pelas imagens que eu tenho observado, que quando a polícia chega, o carro está abandonado, cheio de drogas.
Essas drogas vão para a Polícia Federal e o carro também é apreendido? Como é que funciona? Nós temos uma diferença, nós temos um convênio aqui no Mato Grosso do Sul porque na verdade o tráfico de drogas ele é um crime federal, mas por conta de um convênio estabelecido com a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil também passa a ter competência na investigação dos crimes do que a gente chama de tráfico doméstico. E a Polícia Federal seria o tráfico internacional de drogas. Então nós temos, dependendo das circunstâncias em que houve a apreensão e a prisão, a ocorrência é encaminhada para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil, assim como se dá com um veículo. Tá? Depende do histórico, das circunstâncias em que o fato foi apresentado para nós e que a gente será transmitido para eles. A pergunta para os dois, aí os dois podem debater esse assunto aqui, né? Os nossos policiais são treinados nessas novas modalidades. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Militar, a nossa Polícia Militar Rodoviária. O senhor disse que também tem o patrulhamento em estradas não pavimentadas, né, de asfalto. Não são essas famosas cabriteiras? Vocês conhecem, né? São conhecidas como cabriteiras. Sim, são conhecidas. Como que é a atuação da nossa polícia, que com certeza os nossos policiais todos treinados para identificar? Porque eu já vi até a pessoa transportando droga nessas cabriteiras de bicicleta e motocicleta. Bicicletas, motocicletas paraguaias, né? Essas cabriteiras, elas são utilizadas pelo crime porque, em tese, né, entende-se que talvez não teria um policiamento ali, né? Imagina-se que o policiamento ficaria nas rodovias pavimentadas. E essas rodovias não pavimentadas, elas são de menor circulação. Mas elas são utilizadas pelo crime porque são estradas que dão acesso a alguns pontos que a gente chama, que eles utilizam como entreposto, né? Algum sítio, alguma chácara que não chega na cidade. Então eles vêm caminhando... Como se tivesse um depósito ali, né? Eles vêm caminhando de pontos em pontos, né? E aí nessas ditas cabriteiras, eles podem... vai mais à frente, não tem mais ninguém, segura, vai mais à frente, se vê se tem mais alguém, segura. Então são algumas técnicas, né, digamos assim, que eles se utilizam de modo a tentar burlar o sistema de segurança. O nosso policial, né, ele tem conhecimento dessas modus operandi, e a gente também desenvolve algumas técnicas de como estar combatendo isso. Quais sejam, né? A gente sabe que as nossas rodovias, elas saem de um destino e chegam a outro, mas entre elas existem outras vias. Então o nosso policiamento ele se utiliza de todas as vias possíveis. Então qual que é a estratégia do policial? Conhecer bem a região, né? Isso vai nos auxiliar no momento das entrevistas e quando você realiza uma abordagem, saber se a pessoa é da região ou não, se a conversa dela condiz com o que está acontecendo no momento. E a experiência do dia a dia, né? A expertise do policial que já está ali na fronteira, nas rodovias há bastante Sabe a manha tempo. de cada um, né? Sim, alguns levam criança, mulher, dizendo que está com a família, né? As formas de tentar ludibriar o policiamento são as maiores possíveis. Às vezes apenas mulheres com crianças também, né? E sem contar nas coisas mais esdrúxulas, né? Nós já pegamos ambulâncias, olha só, já pegamos ônibus escolares. Então existem as mais diversas formas que o criminoso utiliza aí. E nós sempre procuramos o quê? Esse conhecimento que a gente adquire da forma que o criminoso está se utilizando, a gente dissemina, né? Que nem o coronel falou. A troca de informações entre as unidades de polícia, as informações que são repassadas hoje são muito maiores do que eram antigamente. Isso tem nos propiciado, né, grande sucesso no combate a esses crimes de tráfico. E as fiscalizações nos ônibus intermunicipais? E interessante também, os ônibus também é uma grande fonte de transporte para o crime, que a gente chama o crime formiguinha, né? Existem até, os policiais até chamam o transporte de droga, né? Transmaconheira. O transmaconheira. Né? Então, são aquelas questões. Tem uma base nossa, né, que é a de Vista Alegre, né? O coronel comandou a rodoviária também, ele sabe bem. Só no combate desse crime formiguinha, 1 tablete, 5 tabletes, 6 tabletes, chega a toneladas ano. Né? Então, são aqueles traficantes anões, né, menores, que a gente sabe, que vai até a cidade. A gente às vezes conhece pessoas que saem do norte do país e vêm até aqui em Ponta Porã comprar uma
uma barra, duas barras de maconha. Né? Porque é da facilidade. Coronel, vocês que trabalham praticamente juntos, o senhor já comandou também, conforme disse o tenente-coronel Vilmar, o comandante Wagner, o apoio não sei se o nosso helicóptero aqui da Segurança Pública, ele dá apoio ao DOF e também à Polícia Militar Rodoviária, porque nós temos aviões aí. Sim. Que às vezes fica naquele patrulhamento de fronteira, né? Porque a nossa fronteira, pelo amor de Deus, é quantos quilômetros? Nós temos 500 quilômetros de fronteira. 1.500 quilômetros de fronteira. Paraguai e Bolívia, 750 quilômetros de fronteira seca. Então. É uma fronteira muito extensa. E como fazer isso? Como que patrulhar isso aí? Como que o DOF trabalha nessas ações? Essa é uma pergunta... Porque o pessoal fala, coronel, isso que eu estou falando, eu sou jornalista, tá? Sim. O pessoal fala que o DOF só fica Dourados, Ponta Porã, e às vezes sai um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, mas e lá para cima, como é que funciona? Na verdade, essa é uma pergunta, inclusive, que durante esse ano que passou, foi uma das perguntas que mais me foram feitas, principalmente pela imprensa nacional, devido a essas grandes apreensões. A imprensa nacional me perguntou sempre como que a fronteira 700 seca, não está fechada essa fronteira por conta da pandemia, como é que está acontecendo? Como é que é feito esse policiamento? Essa é uma pergunta que foi bastante feita. Nós dividimos o nosso território em alguns setores operacionais, onde nós estudamos, e talvez seja o grande diferencial da atividade que o DOF realiza, é a expertise do homem. O homem conhece aquele terreno, ele vivencia aquilo ali, ele sabe o que são cabriteiras, muitas vezes até vias que não são tradicionalmente nem utilizadas, nem como cabriteiras, são vias exclusivas de fazendas. De comitiva, né? Trieiros. Então aquele nosso policial, ele domina aquele terreno, ele conhece. Cada detalhe daquele terreno. Então esse é um grande diferencial. Então nós nos posicionamos em pontos estrategicamente de acordo com esse conhecimento do nosso policial, mas também de acordo com o que a inteligência produz de conhecimento para aquele dia de atuação. Isso tem nos dado um sucesso. O helicóptero, como o senhor falou, realmente é uma ferramenta muito importante. A gente tem utilizado essa ferramenta pontualmente. Existe um projeto da Secretaria de Segurança de alocar um helicóptero para a nova base do DOF, que inclusive está sendo construída desde o ano passado. Iniciou o ano passado um projeto de mais de 6 milhões de reais, essa construção. E nesse projeto há a instalação de um heliporto e estamos aí nas tratativas também para que seja feita uma aquisição de um helicóptero para servir especificamente aquela região de fronteira e ficar baseado no DOF. Quer dizer que tem lancha também, tem barco, o DOF para áreas alagadas de patrulhamento? Nós não temos lanchas próprias para fazer o patrulhamento, não é uma atividade de policiamento que nós desempenhamos. Ambiental. Eventualmente, nós fazemos operações em apoio à Polícia Militar Ambiental, à Polícia Federal, eventualmente, mas não é um nicho do nosso trabalho, o policiamento ribeirinho. Coronel Vilmar, bom, tivemos no ano passado muitas queimadas, muitas situações assim atípicas, né? E outras normais de estação, do inverno, tal, queimadas, tal. Acidentes nas pistas do Mato Grosso do Sul que a Polícia Militar Rodoviária atendeu. O senhor tem uma estatística da forma que aconteceram esses acidentes e também de resgate de vítimas? Após a pandemia, o fluxo de veículos reduziu drasticamente, né? Inclusive foi se percebido até em questão em relação à fiscalização e número de fluxo de veículos, né? Reduziu bastante. À medida que foi, mais ao final do ano, foi liberando mais, né? menos contingenciamentos, o fluxo foi aumentando. E infelizmente, junto com isso, o aumento do acidente cresceu bastante. Né? O ano de 2020, em relação a 2019, teve um acréscimo aí de 29% de aumento de acidente. E quais seriam as causas desse acidente? Né? E a gente foi estudar e verificar isso. Não chegamos nada palpável e plausível o que seria.
fora as mesmas condições que se tinha anteriormente, que é o excesso de velocidade, né? A falta de atenção nas vias, né? E as sinalizações foi o grande número de acidentes foi decorrente a esses tipos de fatos, né? O que nos chamou a atenção é que realmente parece que as pessoas estavam contidas e confinadas, e quando se foi liberando, o pessoal já foi à acho que vontade. tentaram sair todos de uma vez, né? Todos de um só momento. Aquela parecia até ser uma agonia para se pegar uma estrada, e deixou de se tomar os cuidados devidos, né, nessas questões. Aumentamos, né, a questão do posicionamento do policial, as fiscalizações, mas não houve assim, aquela rodovia sempre tem. Não, foram em todas as rodovias, né? Aliado ao fato aí também de várias imprudências, né? Nós não tivemos alguns poucos acidentes em que o condutor não foi o causador do acidente em si. Foi o número de acidentes decorrentes de uma ação de terceiro, chuva, condições de pista, animais, acompanhagem, não foi o grande volume. O grande volume realmente foi o excesso da velocidade e, né, a falta de atenção, né, nas ultrapassagens, nas rodovias, né, nas curvas. E foi o grande índice de aumento, né? Infelizmente, 29% de aumento no índice de acidentes. Coronel, 2021, estamos já no mês de fevereiro de 2021, temos um ano pela frente, né? Parece que a pandemia está, não vou dizer controlada, mas está dentro da estabilidade normal. Esperamos que isso liquida o mais rápido possível com a vacina que está já começando aí, o pessoal falar, e alguns lugares já estão recebendo vacina. A Polícia Rodoviária, Militar Rodoviária nossa, como que está programado para esse ano? Tem algumas novidades, viaturas, mais estrutura, mais homens? O que está no planejamento da nossa Polícia Militar Rodoviária? No final de 2020, né, já foi recebido pela rodoviária um incremento de novos veículos, né, tanto decorrente de dotação do governo estadual quanto de recurso do governo federal. E para esse ano de 2021, né, iniciamos aí um implemento em busca de mais equipamentos em situações de fiscalização, né? Nós estamos buscando aparelhos de controle de velocidade, né, nas nossas rodovias. Estamos na busca de implementar um controle das rodovias com câmeras inteligentes, né, chamadas OCR. Em cima disso, a gente fiscaliza qual que é o fluxo do veículo, onde a necessidade de uma maior fiscalização, né, e também através das questões do nosso sistema de distribuição de efetivo por meio de inteligência, né. Hoje nós conseguimos monitorar qual é a rodovia que tem mais acidente, o local que tem mais acidente, né, e identificar por que está acontecendo aquele fato naquele local. E aí a gente tem as condições de verificar se é uma má sinalização da via, se é uma falta de um policiamento, né, se é uma necessidade de uma fiscalização maior. Então a gente vem trabalhando com as questões de inteligência também para atender, né, as questões das vias, né, e tentar trazer elas, fazerem mais segura possível, né. Muito importante, né? Muito importante. A mesma pergunta eu faço para o nosso querido Coronel Wagner, sobre as perspectivas para esse ano daqui para frente, Coronel. O que o DOF tem, o que vai receber, né? Aquele recurso, tem um recurso federal aí, parece que muito bom para o policiamento de fronteira, né? Nós realmente, em 2021, as expectativas são muito grandes, principalmente para o policiamento de fronteira. Nós temos previsto para entrega esse ano de viaturas oriundas de um convênio da nossa Secretaria de Segurança com o SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, uma expressiva quantidade de viaturas. Estamos recebendo também da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça equipamentos de óculos de visão noturna e alguns equipamentos que vai nos mudar a nossa capacidade de inteligência, vai ampliar a nossa capacidade, alguns equipamentos muito importantes, de alta tecnologia. Estamos com a nossa obra da nossa unidade, né, em construção, um sonho de mais de 30 anos, um projeto muito ousado, uma área de mais de 1.400 metros quadrados de área construída.
sendo construído em Dourados, é uma obra que a gente está acompanhando. E temos também um projeto de modernização da estrutura do DOF, a iniciar pela modernização do nosso uniforme. No mês de dezembro nós publicamos, o governador publicou um decreto alterando toda a estrutura do uniforme do DOF. Nós estamos agora em fase de aquisição do novo uniforme, que deve nos dar uma melhor de condição, um conforto, segurança e também uma identificação visual mais moderna para o policiamento que o DOF E assustadora, né? Não, mas é mais um aspecto de segurança. De segurança mesmo, né? De dar qualidade ao trabalho, que aquele homem, que é o mais importante, é o que está dentro do uniforme, né? Exatamente. Que é o homem, que ele tem a expertise, ele tem a capacidade de transformar uma estratégia, uma técnica em resultado. E é nisso que nós temos que investir. E para esse ano, um dos grandes produtos desse investimento vai ser o nosso 7º curso de policiamento de fronteira, que nós já temos aí diversos estados nos pedindo vagas, que querem conhecer o que nós fazemos, e também alguns países que já têm nos procurado nesse sentido. Muito bem, eu quero parabenizar aí o nosso querido comandante, que Deus possa abençoar o senhor e todos os seus colaboradores, e que o Mato Grosso do Sul continue sendo notícias, né? Mas notícias positivas, né? Certeza. Apesar que essas notícias de apreensão de drogas não deixam de ser positiva, mas é preferível que não tivesse, né? Mas esse trabalho é um trabalho que a gente presta a todo o Brasil. Todo o Brasil, exatamente. É um trabalho que nós, a Polícia Militar, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, exatamente. O DOF presta a todo o Brasil. Porque essa droga vai tudo para Rio de Janeiro, Exatamente, São Paulo, grandes centros, né? Nós somos um corredor de passagem, nós impedimos que o crime capitalize, né, fazendo essa venda lá nos grandes centros e retorne para nós e para eles principalmente como violência. São milhões e milhões de dólares, né? Milhões e milhões. Muito obrigado, Coronel, pela gentileza de estar aqui conosco. Coronel, muito obrigado também, sucesso aí, dá um abraço a todo o seu pessoal e em breve vamos estar de volta, quem sabe no meio do ano, para fazer o levantamento do primeiro semestre, né, do ano de 2021. Muito obrigado. Agradeço, obrigado pela oportunidade. Contem com a Polícia Militar Rodoviária, né, nas nossas estradas do Mato Grosso do Sul. E gostaria de deixar no telefone 198, que é o nosso telefone de atendimento na nossa central, de qualquer lugar do estado, né, em que alguém nas rodovias do estado esteja precisando de algum apoio, alguma questão de denúncia ou de solicitação, acidente que seja. 198 é o DISC aí da Polícia Militar Rodoviária. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos encerrar o nosso Considerações de hoje com um clipezinho mostrando as imagens da Polícia Militar Rodoviária e também do DOF. Fiquem com Deus e até a próxima.